Lin tenta oferecer-lhe uma recompensa monetária por seu treinamento, mas Noor claramente lhe diz que não quer nada. Ela continua insistindo que será útil para ele, e Noor não consegue transmitir claramente seu ponto de vista para ela. Para provar que ela está qualificada para aprender com ele, Lin decide mostrar seu poder mágico. Ela cria lanças de gelo e as atira em direção a si mesma, e então as queima usando um poderoso feitiço de fogo. Em seguida, ela derruba uma árvore enorme com uma pequena adaga, usando outra habilidade, e então usa uma habilidade de espada mágica para explodir uma árvore atrás de Noor. Ela está confiante de que Noor a aceitará como sua aprendiz com esta demonstração. Mas ele ainda se recusa a fazê-lo. Ele agora percebeu que Lin o está avaliando muito alto e se pergunta como pode convencê-la de que ele não é nada comparado a ela. Ele decide mostrar-lhe sua habilidade e cria uma pequena bola de fogo para provar a ela que ele é um perdedor. E Lin fica chocada ao ver isso. Ela começa a caminhar para casa com isso e pensa sobre o conto do menino sem talento que todos os professores costumavam narrar naquela época. Lin costumava pensar nisso apenas como um conto de advertência, porque ela não achava que qualquer menino de 12 anos poderia suportar o treinamento rigoroso de todas as 6 escolas por período completo, quando até mesmo guerreiros experientes achavam difícil ficar lá por tanto tempo. Um dia, o mago mais forte que dirige a escola de magia mostrou a ela sua pequena habilidade de fogo, e então aumentou seu tamanho para mostrar seu domínio. O mago disse que leva décadas de prática para aumentar o tamanho da pequena habilidade de chama. É por isso que quando Noor mostrou a Lin seu pequeno fogo hoje, ela ficou sem palavras, porque era muito maior do que o mago mais forte do mundo. Ele lhe disse que isso é tudo que ele consegue, e sua habilidade nos outros ramos está no mesmo nível também. Somente Lin sabia que o tamanho do pequeno fogo falava muito sobre a habilidade de Noor, e ela concluiu que ele era um mestre sem igual nos outros ramos também. Agora ela está envergonhada por ter se orgulhado de suas habilidades de alto nível que acabou de aprender recentemente. Ela pensa que, apesar de ser exponencialmente mais forte que ela, Noor nunca se gaba de seu poder, e ele faz até as tarefas mais mundanas para ajudar os outros. Ela pensa que a mente e o caráter de Noor são tão fortes quanto seu corpo, e ele não pode ser abalado por nada. Como a princesa, ela terá que liderar o reino ao lado de seu irmão um dia. E para isso, ela precisa ser forte. Ela quer aprender como se tornar forte com Noor. E por esse motivo, ela mais uma vez o procura assim que ele está saindo de um restaurante depois de jantar. Lin lhe diz que ela entende completamente o quão imatura e vã ela era, e agora ela quer aprender com ele ainda mais. Ela acredita que sua força se tornará a fundação da paz e prosperidade de seu reino, então ela o aceitou como seu mestre. No entanto, Noor está profundamente perturbado por isso, e ele só quer ir para casa. Enquanto isso, o irmão mais velho de Lin, Rai, está em seu escritório se perguntando por que seu pai escolheu dar a espada preta lendária a um completo estranho. Ele se lembra de como seu pai se aventurou na masmorra em sua juventude, junto com os mestres das 6 escolas de trabalho. Após uma exploração muito longa, ele obteve a lâmina preta, que foi instantaneamente considerada como seu artefato mais valioso. Foi feita com um metal desconhecido, que era mais duro do que qualquer outra coisa que eles conheciam. Era praticamente indestrutível, com nem ataques físicos nem magia conseguindo arranhá-la. No entanto, todos se perguntavam como uma espada tão poderosa poderia estar em uma condição tão terrível. Rai acredita que o valor da lâmina preta supera em muito qualquer tesouro que eles tenham, e não é algo que seu pai daria a um homem em quem não visse algo especial. Ele sabe que seu pai pode sentir os perigos que estão começando a envolver seu reino, e ele provavelmente confiou a espada a Noor para dizer que está colocando toda a esperança de salvar o reino em seus ombros. Até Rai acredita que Noor não é uma pessoa comum, e quando a hora chegar, ele se tornará seu trunfo. Ao mesmo tempo, Noor está na cidade comendo uma mealda deliciosa de uma barraca de rua, com Lin ao seu lado. Ela entrou completamente no papel de sua aprendiz, e ele quer dizer a ela que não vale a pena ser seu professor. Ele pensa que se eles forem para a guilda, ela verá o quão patético ele é e parará de segui-lo. Uma vez que chegam à guilda, o gordinho imediatamente questiona Noor por que ele está com uma princesa.
Nor diz que é complicado. Então o gordinho decide deixá-los ter sua privacidade, embora Nor queira muito algum conselho dele. O gordinho então pergunta o que eles querem, e Nor diz que gostariam de uma comissão para 2 pessoas. Como Lin é uma aventureira de rank B, o gordinho diz que se ela se juntar a uma parte com Nor, eles podem ir para fora da cidade para caçar goblins. Nor fica pasmado ao ouvir isso, porque ele só ouviu histórias de como aventureiros reais usam os goblins como seus bonecos de prática. Ele não acredita que o dia em que finalmente faz o mesmo tenha chegado. Mas então, ele percebe que está aproveitando o alto rank de Lin, embora ele quisesse que ela deixasse ele em paz agora. Nor encontra Lin olhando para ele, então ele se sente terrível e pensa que ela viu quão ganancioso e sem vergonha ele é. Ela pergunta se algo está errado e ele pergunta se ela está bem com esse acordo, porque ele está confiando no rank dela. Lin não tem problema com isso e ela diz a Nor que ele é livre para usar qualquer coisa que pertença a ela. Nor se sente um pouco patético, mas não se importa, porque finalmente pode viver seu sonho. Ele marcha para fora da guilda com determinação, mas então o gordinho chama de volta porque ele nem sabe onde estão os goblins. O gordinho completa a papelada e então diz a Nor para não forçar sua sorte, porque mesmo que os goblins sejam monstros de baixo nível, eles ainda podem ser perigosos. Ele aponta sua localização no mapa e observa que ultimamente seu número diminuiu. Ele pede a Nor para coletar as orelhas direitas dos goblins que ele matar para sua recompensa, e então o manda embora. Nor e Lin entram na Floresta das Feras e Nor fica surpreso porque nunca viu esta parte da floresta antes. Ele conta a Lin sobre como as árvores são diferentes no sul de onde ele vem, e ela lhe dá uma breve palestra sobre ecossistema. Nor então pergunta a ela sobre os goblins, e Lin diz que são pequenos monstros que se alimentam de frutas e pequenas criaturas, mas seu número aumenta muito rapidamente. Se o número aumentar além de um limite, a floresta não pode mais fornecê-los com frutas, então eles atacam assentamentos humanos. É por isso que a Guilda dos Aventureiros envia pessoas para manter seu número baixo, mas os proíbe de serem exterminados porque os goblins também são benéficos para o ecossistema. Nor fica impressionado com o conhecimento de Lin e pensa que ele tem ainda menos que pode ensiná-la. Eles continuam caminhando em direção às partes mais densas da floresta, mas mesmo com suas habilidades de detecção, Lin não consegue encontrar nenhum rastro de goblins. No entanto, ela sente algo à distância e diz a Nor que eles deviam verificar. Quanto mais eles vão para dentro da floresta, mais escuro fica, e a névoa ao redor deles também começa a engrossar. Uma vez que chegam ao local onde Lin havia sentido o monstro, eles não encontram nada. Ela comenta que a presença do monstro simplesmente desapareceu, mas Nor sente algo incomum no farfalhar das folhas. Ele olha à frente e encontra o corpo meio comido de um goblin flutuando no ar, e ele de repente cai no chão. Lin imediatamente usa um feitiço para descobrir quem está por trás disso, e um enorme monstro verde com um cristal vermelho em sua testa se torna visível. Nor fica chocado e pergunta quem é este primo do incrível Hulk, e ela tenta dizer-lhe que é um imperador goblin. No entanto, ela gagueja e Nor só ouve que o monstro é um goblin. Ele fica apavorado, pensando que este é o tamanho normal de um goblin. E se aventureiros reais podem usá-los como material de prática, eles devem ser realmente incríveis. O Imperador Goblin arranca árvores com suas próprias mãos e ruge alto, aterrorizando Lin. Ela sabe que até mesmo um Rei Goblin é um monstro de classe calamidade que não é fácil de lidar. E o Imperador Goblin é muito mais forte que isso. Ela sabe que o Imperador Goblin não é um monstro natural, mas artificial, criado através de experimentos proibidos. Ela está aterrorizada com isso, e Nor pensa que, embora ela seja poderosa, ela nunca deve ter lutado contra monstros antes. Ele lhe diz para não se preocupar com nada, porque o oponente deles é apenas um Goblin. Suas palavras lhe dão coragem, e ela pensa que talvez Nor tenha previsto que um monstro deste nível já estava aqui, e é por isso que ele estava tão animado para vir aqui. Ela assume sua posição ao lado dele, certa de que pode derrotar o Imperador Goblin ao lado de seu professor. O Imperador Goblin avança contra eles com um tronco de árvore em cada braço. Nor bloqueia seu primeiro ataque e o apara, e consegue aparar o segundo ataque também. Depois disso, o Imperador Goblin tenta empurrá-lo para um canto com força bruta, mas Nor ainda o domina com um aparamento. Isso desequilibra o Goblin, e Lin tenta atingi-lo com magia de vento e gelo.
mas o Goblin é notavelmente ágil e desvia de todos os seus ataques. O Imperador Goblin joga uma árvore em direção a ela, mas Nor a apara. Ele pergunta a Lin se ela está bem, e ela lhe diz para manter sua atenção no Goblin que está jogando mais árvores nele. Nor continua a apará-las, mas está ficando cansado agora. Lin percebe que quaisquer pequenos ferimentos que o Imperador Goblin está recebendo estão curando anormalmente rápido, e ela acredita que a pedra de mana vermelha em sua testa é a razão por trás disso. De repente, o Imperador Goblin joga 3 árvores de uma vez, e ele entra em pânico porque não será capaz de apará-las todas de uma vez. Felizmente, Lin vem na hora certa com uma poderosa magia de vento que sopra todas as árvores. Seu ataque danificou o Goblin, mas ele cura dos ferimentos instantaneamente. Agora, Lin está certa de que eles precisam tirar a pedra de mana de sua cabeça para derrotá-lo. Mas Nor não acha que eles possam conseguir fazer isso. De repente, ele tem uma ideia, e pede a Lin para atirar a poderosa magia de vento de antes em suas costas. Ela o avisa de que o feitiço é poderoso o suficiente para rasgar paredes. Mas Nor planeja receber o golpe usando sua lâmina preta para que possa acelerar em direção ao Imperador Goblin mais rápido do que ele pode reagir. Lin concorda e atira em suas costas com uma poderosa explosão de vento. Nor é enviado a toda velocidade à frente, e apesar de usar a habilidade de aprimoramento físico, ele ainda quebra um osso. Ele desvia da árvore jogada nele pelo Goblin e então rapidamente se cura antes de pular bem alto para dar o golpe final. O Imperador Goblin tenta atacá-lo com uma árvore, mas o golpe poderoso de Nor corta através da árvore e atinge a pedra de mana na cabeça do Goblin. A pedra de mana sai de seu encaixe e o Goblin grita de dor, enquanto Nor é enviado rolando no chão. Ele se levanta e vê o Goblin se contorcendo de dor. E então, Lin vem até ele com a pedra de mana. Ela a recuperou com segurança. Nor então lhe pergunta se ela pode lidar com o Goblin sozinha agora, e ela aceita seu pedido. Ele não se sente bem em ver o monstro sofrendo, então ele pede a Lin para torná-lo o mais pacífico possível. Ela afirma, e então, ironicamente, procede a queimar o Imperador Goblin até a morte. Nor presta suas simpatias ao monstro, e então pensa que já teve o suficiente de caça a goblins por um tempo. Ele pensa que ainda é muito fraco para até mesmo enfrentar monstros de nível básico, então deve treinar mais antes de vir para a floresta novamente. Mais tarde, os agentes secretos servindo Rai trazem a pedra de mana para ele e o informam sobre o caso do Imperador Goblin. Apenas ao ver a pureza e o tamanho da pedra de mana, Rai sabe que é o trabalho do Império Mágico. Ele também descobre que Lin e Nor conseguiram derrotar o monstro obviamente poderoso com apenas alguns arranhões. No entanto, o que mais o choca é como um monstro enorme como esse poderia ser trazido para seu reino sem seus guardas e serviço secreto perceberem. Ele pede aos seus agentes para ficarem atentos a tais irregularidades nas cidades próximas, e os dispensa. Ao mesmo tempo, Nor e Lin estão relatando ao gordinho na guilda, que pergunta a Nor como ele se sente após sua primeira caçada a monstros. Nor ainda está se apegando à crença de que acabou de lutar contra um Goblin normal. Então ele diz ao gordinho que foi mais difícil do que ele pensava, e eles só venceram graças a Lin. Ela se torna uma fã de sua modéstia, e o gordinho também pensa que Nor apenas assistiu de trás enquanto a princesa lutava contra o Goblin. Ele fica um pouco desconfiado ao ouvir sobre a pedra de mana vermelha em sua testa, e pergunta se realmente era um Goblin. Nor se vira para Lin para confirmação, e ela responde que como o seu professor o chamou de Goblin, era apenas isso e nada mais. O gordinho está contente em pensar que era um monstro raro, e então pede para eles entregarem a prova de sua morte. Nor e Lin, de repente, percebem que esqueceram de coletar a orelha do Goblin antes de queimá-lo inteiro. Logo depois disso, Rai recebe relatórios de coisas estranhas acontecendo nas cidades e vilas próximas. Em alguns lugares, as pessoas estão ouvindo sons estranhos à noite e os animais estão se encolhendo de medo ao retornarem da floresta. Enquanto em outros lugares, o número de animais de estimação desaparecendo está aumentando, já que as florestas próximas ficaram de repente mais silenciosas.
Rai acredita que isso pode ser o sinal de monstros não naturais que se infiltraram em seu reino. Ele imediatamente ordena a seus homens que enviem grupos de busca para cada um dos locais e coloquem todos com feitiços de detecção para trabalhar. Ele também ordena que convoquem os 6 mestres de cada escola, porque podem precisar de sua ajuda. Uma vez que seus subordinados se vão, Rai mostra sua frustração ao jogar os papéis no ar, imaginando se o Império Mágico realmente quer tanto sua masmorra que vai a tais extremos. Por outro lado, Nor e Lin estão desfrutando de comida de rua, com o dinheiro da recompensa deles. No final, o gordinho lhes deu o dinheiro por matar um Goblin sem prova do próprio bolso, porque era a primeira missão de conquista de Nor. Depois que terminam de comer, Lin diz a Nor que ela vai para casa agora, e ele fica aliviado por finalmente conseguir um pouco de paz. Nesse momento, Rai chega lá procurando sua irmã. Quando ele vê Nor, imediatamente faz um pedido pedindo-lhe para visitar uma cidade nas montanhas na manhã seguinte. Ele diz que Lin também se juntará a ele, e ele fará todos os arranjos, além de pagar-lhe uma boa taxa. Rai não revela o negócio exato que tem naquela cidade, mas Nor aceita, porque ele parece sincero. No dia seguinte, ele pega a carruagem que os levará ao destino deles. Andar de carruagem pela primeira vez em sua vida foi a principal razão pela qual Nor aceitou a missão de Rai, e ele aproveita cada momento disso. Por outro lado, Lin parece bastante sombria, e ele pergunta se ela não está interessada na bela paisagem lá fora. Sua atenção volta para fora, e ele pensa que uma vez que se torne um aventureiro adequado, ele deixará a cidade para viajar. Lin, de repente, se desculpa por seu irmão tê-lo puxado para isso, mas ele lhe diz que tá tudo bem, porque ele está sendo pago por isso. Isso estraga o humor de Lin ainda mais. Nesta manhã, Rai havia explicado que a missão deles era ir à cidade de Taurus do outro lado da montanha, e se nada acontecesse depois que ficarem lá por um tempo, eles deveriam seguir para o país vizinho, o reino sagrado de Mitra. Ele disse a Nor que enquanto nada acontecer, ele pode considerar isso como férias pagas. Agora, enquanto Lin pensa sobre isso, ela deseja que nada realmente aconteça. Sua guarda-corpos, N, lhe diz que ela não precisa se preocupar com nada, porque ela está aqui para protegê-la. A verdade é que Rai deu a ela uma missão ultra-secreta, antes de ir. Ele disse que seu reino vai enfrentar um grande perigo em breve, e se ele cair, N deve levar Lin e buscar abrigo no país de Mitra. N ficou chocada e perguntou se Lin sabe sobre isso. E Rai revelou que não havia contado nada a ela, porque ela certamente se oporia. Ele estava realmente preocupado com a segurança de Lin, e disse a N que ela era a única em quem ele podia confiar com isso. De volta ao presente, o grupo está fazendo uma pausa, e N se desculpa por Nor tê-lo arrastado para isso. Ela promete mantê-lo seguro, mas ele lhe diz que não há necessidade disso, porque ele é bom em fugir. N insiste, dizendo que não haverá necessidade de correr, porque ela tem o seu escudo com ela. Nor não consegue ver nada, então ela decide mostrar suas habilidades a ele. Ela cria um escudo sagrado com sua habilidade especial, e diz a Nor que se algo acontecer, ele deve se esconder atrás do escudo. Ele fica impressionado. E então se lembra de como Lin estava dizendo que N está no mesmo nível que o usuário de lança Gil, que ele lutou. Ele ouviu que Gil é forte o suficiente para derrotar um dragão, e se N está no mesmo nível que ele, Nor pensa que eles são fortes demais comparados com alguém como ele, que lutou para lutar contra um mero Goblin. Ele agradece a N dizendo que ela é realmente talentosa, mas essas palavras a lembram da sua infância. Ela vivia em um orfanato, e um dia ela de repente ativou seu poder. Sua amiga ficou curiosa sobre aquilo e tentou tocá-lo, para ter seu dedo cortado. Os cuidadores chamaram o diretor, e logo o mestre mago, o guerreiro vermelho e o sacerdote vieram ao orfanato também. Eles pediram a N para mostrar suas habilidades, e o mago declarou que era um presente do céu, que apenas as pessoas mais raras podem receber. Ele disse à jovem N que seu poder poderia ser uma blada que cortasse qualquer coisa, ou um escudo que bloqueasse qualquer ataque, dependendo de como ela o usasse. N estava incomodada com essas palavras pesadas, mas o guerreiro vermelho lhe disse que a treinaria para usar seu poder corretamente.
Ele a tomou como estudante, e enquanto Anne treinava sua habilidade com ele, ela continuou se distanciando de todos no orfanato por medo de machucá-los. No entanto, isso foi até que ela conheceu Nor e aprendeu seu nome. Ela tinha ouvido esse nome muito do Guerreiro Vermelho, que era seu mestre e também pai adotivo. Um dia, enquanto estavam caçando monstros na floresta, outro guerreiro disse ao Ruivo que um enorme grupo de monstros estava se aproximando deles. O Ruivo estava perdido em pensamentos e ele murmurou que desejasse que Nor estivesse aqui em momentos como este. Anne estava curiosa para saber da pessoa que o pai reconhecia, mas mais do que isso, ela estava com ciúme dele. Desde que conheceu Nor, seu ciúme piorou, e ela quer se livrar desse sentimento para que possa proteger Lynn sem qualquer fraqueza. Não esqueça de se inscrever, curtir e comentar para a parte 3.